Olá, o meu nome é Leandro, eu sou professor de ciências e o título da aula que eu apresentarei são os resíduos sólidos e os seus destinos. Bom, é um assunto de extrema importância devido ao aumento constante na produção desse material pela sociedade humana e a nossa incapacidade de dar uma destinação para eles. E qual é a destinação desses resíduos sólidos produzidos pelas sociedades humanas? Para onde que vão todos esses materiais? Bom, eu vou falar alguns dos destinos mais comuns que têm os resíduos sólidos: lixão, aterros sanitários e controlados, incineração, compostagem, biodigestor. Bom, isso se refere aos resíduos sólidos orgânicos, a matéria orgânica, como restos de alimentos, produtos provenientes da atividade agrícola e pecuária, não será tema dessa aula. E centros de triagem e reciclagem também não será assunto dessa aula. Falarei somente desses quatro primeiros. Bom, vamos começar falando dos lixões. Um lixão é uma disposição totalmente inadequada do resíduo sólido nas sociedades, nos municípios. Inadequada porque fica ao céu aberto, numa situação que fica totalmente propícia para o desenvolvimento, para a proliferação de animais peçonhentos e animais que podem transmitir, ser vetores de doenças para os seres humanos. Peçonhentos, como por exemplo o escorpião, cobras, vetores de doenças para os seres humanos, como por exemplo moscas, baratas, ratos, até mesmo formigas. Bom, é um problema social os lixões, porque muitas pessoas, numa situação de subemprego, numa situação degradante, acabam tentando buscar o sustento, coletando resíduos que podem ser úteis, podem ser vendidos, e fica totalmente sujeito a se contaminarem, se machucarem, a ser acometido por doenças. Segundo dados da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Limpeza Pública e de Resíduos Especiais, em 2018 havia quase 3 mil lixões em funcionamento no Brasil, em 1.600 municípios diferentes. Isso em 2018. Segundo a legislação brasileira, em 2014 não deveria haver mais lixões no Brasil. Então é uma situação totalmente irregular que nós vivemos. Bom, a gente pode observar agora um esquema de um lixão. O lixão, ele tem todos os tipos de resíduos sólidos, dentre eles matéria orgânica. Quando a matéria orgânica começa a ser degradada, decomposta por micro-organismos, começa a produzir uma substância escura, mal cheirosa, chamada de chorume, que a gente pode observar na parte inferior dessa figura. O chorume, penetrando no solo, em contato com o lençol freático, pode contaminá-lo, conforme a gente pode observar nessa figura. Bom, esse slide eu apresento a foto de um chorume, esse líquido escuro. Creio que na prática todos já tenhamos observado quando nós deixamos um saco de entulho, um saco de lixo, dentro do qual, com muita matéria orgânica, restos de alimentos, com o tempo ele começa a escorrer um líquido escuro e mal cheiroso. Esse que é o chorume. Bom, esse slide representa um aterro sanitário. Um aterro sanitário é uma disposição adequada, segundo a legislação brasileira, é uma disposição adequada de resíduos sólidos provenientes das residências, das casas, das atividades comerciais e atividades de varrição pública. Né? Bom, a gente pode observar o solo natural, esse círculo que eu coloquei na figura, e essa seta também a gente pode observar. Abaixo do solo natural, a gente pode observar o lençol freático. O lençol freático deve ser protegido do contato, bem como o solo, devem ser protegidos do contato direto desses resíduos sólidos por meio de uma camada plástica observada nessa seta à esquerda. Essa camada plástica é de um material chamado poliuretano ou polietileno. É um material denso, espesso, muito resistente para esse tipo de situação. Né? Bom, em cima, sobre esse plástico, é construído, é disposto os resíduos sólidos. Nessa figura, estão dispostos em três camadas. Bom, primeiro é colocado o entulho na parte inferior. Após preenchida essa região,
é colocada uma camada de solo em cima. Depois, uma outra célula que está acima dessa seta, que também é preenchida com resíduo sólido. Depois, uma outra camada de sólido, uma outra camada de resíduo sólido e novamente sólido. Bom, por cima disso tudo, podem ser plantadas árvores, construída uma praça pública, enfim, aí vai de acordo com a imaginação da pessoa que projetou o aterro sanitário. Bom, algumas situações são importantes levar em conta durante a construção do aterro sanitário. Duas em especial. Primeiro, matéria orgânica. As bactérias decompõem esse material e produzem duas substâncias. Primeiro, o biogás. O biogás deve ser removido, senão é uma substância inflamável. E por esse motivo, se não for tirado, ele pode, por meio de uma faísca, de uma ignição, gerar explosões. E esse material drenado por essa tubulação é levado até um outro local onde ele é queimado. Agora, o segundo resíduo gerado é o chorume, que eu já falei em slides anteriores, que ele é drenado por meio de tubulações e levado até um reservatório para um futuro tratamento. Bom, esse slide representa a etapa de construção de um aterro sanitário. Esse material escuro é o plástico, é o polietileno de alta densidade, que é o material que vai receber por cima dele os resíduos sólidos. É um material que vai impedir a infiltração do chorume que atinge diretamente o solo e o lençol freático. Nesse slide, por cima da camada do polietileno, o resíduo sólido sendo depositado e esse trator distribuindo ele de forma homogênea por sobre o plástico. Né? Por cima depois que preenchida essa célula, é colocada a camada de solo, para depois colocar possivelmente uma outra camada de resíduo sólido por cima. Bom, nessa figura, dois aterros sanitários com a sua capacidade de receber resíduo sólido totalmente esgotada. Não cabe mais resíduos sólidos, então ele é fechado, ele é preenchido com terra. E, bom, esse aterro sanitário da esquerda é de Jacareí, São Paulo. O da direita é de Santo André. É importante destacar que uma das funções do aterro sanitário, além de proteger o contato direto desse material com a população, é oferecer um local para esses resíduos realizarem o seu processo de decomposição, que dependendo da origem do material, do tipo de material, varia muito tempo. Matéria orgânica se degrada, se decompõe muito mais rapidamente, por exemplo, que metais, que vidros. Bom, vamos falar um pouco agora dos aterros controlados. Aterro controlado é uma situação intermediária entre um lixão e um aterro sanitário. No aterro controlado, ele é geralmente aproveitado o espaço onde havia um lixão, onde já havia as consequências negativas de um lixão, que é a contaminação do solo, a contaminação do lençol freático. E ao invés desse resíduo sólido ser removido e ser colocado por sobre uma camada de polietileno, não. São feitas algumas adaptações típicas do aterro sanitário, como por exemplo, colocar uma tubulação para poder drenar o excesso de biogás, o excesso de gás metano. E além disso, é colocado uma camada de solo e de grama por sobre esse material. E a gente pode observar do lado direito da figura, de fato, a construção de um aterro sanitário. Então perceba, a estrutura antiga não é reparada. Os problemas da contaminação, da poluição, do lixão não são resolvidos. É simplesmente dada sequência, continuidade, aproveitando a área. Agora, um outro tipo de destinação dos resíduos sólidos é para incineração. A incineração é a queima de resíduos sólidos em usinas próprias, especiais para essa finalidade, ou em fornos próprios de certas indústrias. Eles têm algumas vantagens, como a grande redução da quantidade do resíduo sólido, além de destruir por completo micro-organismos que podem provocar doenças. Tem algumas desvantagens, como por exemplo a produção de algumas substâncias de gases que podem provocar poluição do ambiente.
No entanto, é importante colocar filtros nas chaminés para impedir esse tipo de situação. A incineração ela é muito importante para a destruição de muitos resíduos industriais e resíduos de várias atividades, como, por exemplo, resíduos hospitalares de laboratórios. Bom, a gente tem aqui uma figura que representa o esquema de um forno de incineração. Nesse forno, essa seta indica o local de entrada do resíduo sólido dentro do forno. Esse forno ele é composto por duas partes. Essa primeira parte é um cilindro levemente inclinado e esse cilindro ele roda de tal forma que, à medida que o material resíduo sólido vai queimando, ele vai caindo para esse outro cilindro que está na posição vertical, mas localizado à direita. Bom, nós temos duas fontes de calor, duas fontes de chamas que vai queimar esse resíduo sólido, tanto nessas duas setas indicadas, né? O resíduo que está sendo queimado, que fica na posição de baixo inferior do cilindro, ele vai caindo nesse ponto de descarga de cinzas, onde essa cinza vai ser recolhida posteriormente e pode ser, já que ela está inerte, sem potencial de contaminação, pode ser depositada, descartada no aterro sanitário. E o excesso de gases produzidos por essa queima, ele vai sendo liberado por esse ponto superior. Nesse ponto que deve ser colocado um filtro para impedir que esses gases tóxicos sejam lançados diretamente no meio ambiente. Bom, agora falar sobre a compostagem. A compostagem ela é um destino que é dado para os resíduos sólidos orgânicos, que podem ser desde resíduos sólidos como restos de alimentos, de matéria orgânica do lar, doméstico, quanto de atividades industriais, como por exemplo agricultura, como pecuária. O objetivo desse processo é pegar esse material e por meio da ação de micro-organismos como bactérias, fungos, até organismos maiores como minhocas, insetos, promover a decomposição e a formação de nutrientes. E esses nutrientes podem futuramente ser utilizados como adubo. Então, o material formado no fim do processo da compostagem é o humus, que é um material muito rico, muito apto para ser utilizado como fertilizante, como adubo. Bom, agora eu vou apresentar uma alternativa para que nós possamos evitar a geração de resíduos sólidos orgânicos excessivamente em casa. Uma composteira ou um minhocário. Composteira ou minhocário é algo que nós podemos comprar a estrutura. Essas três caixas que a gente está observando nessa foto, sendo que essa caixa da posição inferior, na posição de baixo, tem uma pequena torneira, pode ser muito bem montado esse sistema ou comprado. Nessa outra figura, a gente pode observar detalhes de como é o funcionamento interno desse sistema, dessa composteira. Essas duas caixas, na posição intermediária e superior, elas são preenchidas com solo e com minhocas da espécie californiana. Essa caixa na posição superior, dentro dela você vai colocar os resíduos sólidos orgânicos, os restos de alimento, como por exemplo casca de ovo, borra de café, casca de vegetais, casca de frutas, até papelão umedecido pode ser colocado dentro dessa caixa, né? nesse processo. A partir do momento que você preencheu essa caixa da posição superior, você coloca uma camada por cima de serragem. Na sequência, você tira ela da posição superior e coloca no meio. E a caixa que está no meio vai para a posição superior. Percebam que as minhocas estão concentradas na parte de cima. Você descendo para a parte intermediária, elas vão juntas, né? E ali elas vão ficar juntamente com as bactérias, contribuindo para a degradação dessa matéria orgânica. Enquanto isso, a caixa que foi para cima, você vai colocando mais resíduo sólido orgânico produzido durante um certo intervalo. Quando as minhocas terminam de degradar a matéria orgânica da caixa intermediária, elas vão subir para a caixa da posição superior, que por sua vez já vai estar rica em matéria orgânica. E aí você reinicia o processo. Essa caixa que está na posição inferior, ela recebe um líquido que vai escorrendo a partir dessa decomposição, degradação, do funcionamento dessas duas caixas que estão na posição de cima. Esse líquido é um chorume do bem.
Não é igual o chorume que é produzido em lixão em aterro sanitário. É um chorume que pode ser utilizado muito bem como fertilizante. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter passado. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.